Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui é o irmão Guilherme falando para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal e dando continuidade aos nossos reviews não apenas de Bíblias, mas também de livros. Hoje nós temos uma recomendação e o review de uma obra maravilhosa que é o comentário Lar, Família e Casamento do Dr. David Merck, editora Ragnos. Esse é um material que vai ajudar você a compreender melhor e também a pregar melhor os textos que dizem respeito a lar, família e casamento. Uma obra fantástica que eu tenho aprendido a amar e que também vai ajudar muito você e quer estar aí na sua biblioteca. Fique conosco até o final. Deus te abençoe. Este é o comentário bíblico Lar, Família e Casamento, Fundamentos, Desafios e Estudo Bíblico Teológico Prático para líderes, conselheiros e casais, do Dr. David Merck, da editora Ragnos, com aqui a recomendação, inclusive uma citação de John Piper, né? Aqui na contracapa nós temos aqui um breve currículo do pastor e Dr. David Merck, que tem aí seu mestrado e doutorado em ministério pelo Dallas Theological Seminary, de Dallas, estado do Texas, nos Estados Unidos, um seminário teológico também de linha batista, certo? E vai estudar textos que falam sobre lar, sobre família e sobre casamento, indicado para pastores, líderes, estudiosos e casais. E aqui temos os benefícios, né, que ele oferece para cada um desses públicos, né? Então, lendo rapidamente aqui, irmãos, existem milhares de livros sobre a família. Pouquíssimos deles voltam-se para o manual do fabricante, ou seja, para a Bíblia, para expor o que Deus fala sobre o lar. Neste guia sistemático e altamente bíblico, pastores, líderes de ministérios, familiares, estudiosos e casais encontrarão uma enciclopédia de informações úteis e agradáveis que podem transformar para sempre seus lares e as famílias para quem ministram. Não existe outro guia tão completo sobre a perspectiva bíblica da família. Em dias de confusão e caos, é hora de voltar ao manual do fabricante do lar. Meus irmãos, para mim, ele é muito mais expositivo do que sistemático, né? Então, indo para dentro aqui, temos a folha protetora, folha de rosto, ficha catalográfica, né, uma citação bíblica: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Temos uma dedicatória, agradecimentos e aqui o sumário desta obra. Ele não é exaustivo, ele trabalha com os principais textos relacionados à família, irmãos, tá? Então nós podemos ver que ele vai de Gênesis e ele vai fazendo uma viagem por o Antigo Testamento. Aqui temos só Antigo. E aqui nós já vamos indo para o Novo Testamento. E apêndices também sobre textos secundários sobre o lar. Histórias de amor que você pode utilizar em dinâmicas e eventos com família. Divórcio e novo casamento, um estudo de 50 páginas sobre o tema. Qualificações familiares do líder espiritual, muito interessante. Ele retira essas qualificações das epístolas pastorais. E o propósito de Deus para a sexualidade. Eu retirei um trecho aqui, irmãos, para nós lermos aqui do prefácio sobre o foco dessa obra. Vamos ler? Não é possível num volume desse tamanho, 800 páginas, é bem grande, tratar detalhadamente de todos os textos bíblicos que tocam no assunto casamento e família. Este não é um texto meramente acadêmico, embora seminaristas e pastores possam encontrar aqui ossos exegéticos e teológicos suficientes para roer. Meu foco é expositivo, como eu tinha acabado de falar. Ou seja, analisar cada texto bíblico sobre a família dentro do seu contexto de forma coerente com o argumento do autor naquele livro. Ou seja, do autor humano e do autor sagrado que é Deus. Ofereço aplicações coerentes e relevantes no contexto atual. Vou interagir com os textos bíblicos principais e muitos textos secundários sobre a família, para produzir uma espécie de enciclopédia bíblica sobre o lar, né? É uma obra de 800 páginas, capa dura, tamanho grande, muito boa. Bom, e aqui ainda na introdução, irmãos, ele valoriza muito a palavra nesse comentário. Ele não é um comentário de experiências sobre família. Ele é um comentário do que a Bíblia fala sobre a família. Por quê?
Porque a plenitude da palavra, para o Dr. David Merck, é a plenitude do Espírito. Porque elas têm paralelos iguais em Efésios, do 5:18 ao 6:9, Colossenses, do 3:16 ao 4:1. O que a Bíblia fala sobre a plenitude do Espírito é a mesma coisa que a Bíblia fala sobre a habitação ou plenitude da palavra. Então, se você tiver uma família firmada na rocha que é Cristo, firmada na palavra, sua família vai ser plena, cheia do Espírito também. Por quê? Porque se o Espírito me controlar, os resultados serão vistos no meu lar. Agora, irmãos, eu vou vir aqui eu pulei aqui, vocês me desculpem. Primeiro capítulo, que tem por título Famílias com Propósito, certo? Então, qual que é a estrutura dos capítulos? Ele tem um texto bíblico, um tema, ele dá uma introduzida no tema, ele contextualiza a passagem e depois ele faz uma espécie de esboço expositivo. Então, qual é o propósito? O tema é famílias com propósito. Então, quais são os propósitos da família que estão contidos na palavra de Deus ou de acordo com a palavra de Deus? Primeiro, refletir a imagem de Deus conforme os versículos 26 e 27 de Gênesis 1. Então ele vai tratar desse ponto, né? Refletir a imagem de Deus, um diagrama, né, em que a trindade é refletida no casal. Segundo propósito, reproduzir a imagem de Deus, e aqui ele trabalha Gênesis 1, 28a e o capítulo 5, do 1 ao 3, reproduzir a imagem de Deus. E aqui ele vai abordar esse assunto. Terceiro, representar o reino de Deus, Gênesis 1, 28b. E ele vai trabalhar aqui este assunto. Depois ele vai ter uma conclusão, em que ele vai resgatar esses pontos do seu esboço expositivo, quais sejam refletir a imagem de Deus, seus atributos como indivíduos e como família, parecendo com Cristo. 2. Reproduzir a imagem de Deus nos filhos e em missões, recrutando adoradores da glória de Deus ao redor do globo. E 3. Representar o reino de Deus no nosso trabalho feito para ele. Depois, irmãos, ele vai trazer a grande ideia dessa passagem. Qual é a grande ideia? O casamento cristão espelha e espalha a imagem do Deus triuno quando cultiva unidade em diversidade. E ele vai trazer aplicações, certo? Devemos proteger a imagem de Deus como casal. Como fazer isso? Devemos purificar relacionamentos antes e depois do casamento. Como fazer isso? E 3, devemos propagar essa imagem na criação dos filhos para a glória de Deus. E aqui ele traz questões para discussão que podem ser tratadas em grupo. E essa, irmãos, é a estrutura de todos os capítulos, certo? Agora, para não ficar um vídeo muito longo, ele traz também alguns apêndices aqui no final, que nós citamos de maneira rápida no início do nosso review. Bom, primeiro, texto secundário sobre o lar. Ele aborda durante a obra 656 páginas, os textos principais, os primários, e aqui ele tem um apêndice em que ele fala sobre textos secundários do lar, como por exemplo aqui Gênesis 4, a história dos 3 irmãos, né? Tem aqui Noé, também Noé, Abraão e vários outros textos. Ele tem um segundo apêndice, que são 2 histórias de amor, né? Então aqui são histórias bíblicas, né, que são colocadas em formato aqui de apresentação, certo? Que você pode utilizar em seminários de família, dinâmicas com família. Muito interessante aqui essas 2 histórias de amor, tá? Isaac e Rebeca é a primeira história e a segunda história, Ruth e Boaz, certo? Depois ele tem um apêndice bem longo sobre divórcio e novo casamento, fazendo um estudo bíblico, trazendo as posições que são as majoritárias hoje no meio evangélico conservador. São 50 páginas, irmãos, tá? De estudo nisso, certo? E o quarto
qualificações familiares do líder espiritual, certo? Ele até tem um livro em que ele trata desse apêndice mais detalhadamente, certo? Que é o livro Homem Nota 10, tá? E é um artigo que ele publicou em uma revista também. É um apêndice muito legal e não é apenas para o líder, é para o pai da família, né? Qualificações do pai da família, do líder da família. E por fim, meus irmãos, ele traz aqui o propósito de Deus para a sexualidade. Só antes, notem aqui que ele traz até no apêndice das qualificações familiares do líder, tá? Um quadro aqui comparativo das passagens em que são mencionados aí essas qualificações mencionadas, melhor dizendo, bem legal. E o propósito de Deus para a sexualidade, né? Outro artigo aqui muito bacana, né? Depois ele tem aqui as referências bibliográficas bem extensas, algumas referências em português que você pode até comprar para você se aprofundar no tema. Por exemplo, tem um livro aqui do Andreas Kostenberger aqui, que está disponível em português da editora Vida Nova, que eu recomendo você adquirir, né? Deus, Casamento e Família, entre outros, certo? E depois chegamos ao final aqui, umas folhas que eu utilizo para fazer a marcação, né, das páginas e também um marca-página, porque eu estava dando uma lida neste livro maravilhoso, que eu recomendo fortemente você adquirir, né? Se você gostou, curta, compartilha, envia o vídeo para alguém, deixa seu comentário se você gostou ou não, sugestões de novos vídeos de livros, e se você quiser adquirir, entre em contato conosco pelas nossas redes sociais que estão na descrição ou pelo WhatsApp se você já é cliente da livraria. É isso, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus Cristo.